E aí pessoal, Libertário03 aqui, o meu nome é Caio. Pra quem não me conhece, no seu canal Mostra o Libertário, aqui a gente fala sobre política, economia, filosofia, ética, sempre sobre uma ótica libertária. Antes de entrar no assunto do vídeo, peço que você curta, comenta, compartilha, toca o sininho das notificações aí. Checa os links aqui na descrição, tem as redes sociais do canal, Palê, Patriabook, Instagram, o canal do Telegram para você receber notificações de vídeo, quando eu vou gravar, essas coisas. E também trocar uma ideia comigo, caso você queira. O grupo é livre lá para falar, só segue as regras lá, por favor. Senão não quero ter que banir ninguém, mas se for necessário, enfim. Mas vamos falar sobre a questão do assunto do vídeo de hoje. Eu tô gravando esse vídeo na noite de domingo, agora são 22h25 no momento que eu tô gravando. Vou lançar esse vídeo na segunda-feira amanhã. Porque eu quero que esse vídeo seja meio que um prequel aqui do protesto que vai ter no dia 7, com algumas ideias que eu quero jogar em cima do protesto. Pelo tom, assim, do que foi o, nos últimos dias, assim, meio que uma observação minha, assim, uma observação puramente empírica em alguns grupos bolsonaristas, vendo qual que é o protesto. Esse protesto não vai dar em nada. Eu já estou fazendo meio que uma previsão aqui. Os motivos desse protesto não dar em nada é simples. As pessoas elas não entendem o que está acontecendo no Brasil. Foi assinada uma lei chamada Lei 13979, que eu chamo carinhosamente a lei do bigodismo sanitário, para não falar o nome aqui, porque senão o YouTube me corta. Eu já fiz um vídeo sobre essa lei especificadamente, está na plataforma Rumble, chama Bolsonaro é o maior mentiroso do Brasil. O título é provocativo, mas não é mentiroso, ao contrário do presidente. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, assistam esse vídeo e, se possível, mandem esse vídeo para plataformas bolsonaristas, vamos colocar assim. Manda pro seu tio Bolsominion lá, porque ele precisa. Se ele vai no protesto, ele precisa ir no protesto pelo motivo certo. E qual que é o motivo certo? O que os bolsonaristas estão protestando? Basicamente, a pauta que eles querem são três: a saída de Alexandre Uglandi, que não vai resolver o problema, e eu já explico por quê, mas vamos ao segundo ponto. A questão do voto impresso, que não, também não vai dar certo, porque, bom, explico em breve. E o terceiro ponto, que é por onde eu vou começar, pelo terceiro, que é a questão do passaporte sanitário. Não quero passaporte sanitário, não sei o quê. Essa é a única pauta que é legítima. O problema é como ela está sendo abordada. Vou presumir que você tenha visto o vídeo da Lei 13979 que eu fiz. Veja esse vídeo, é muito importante, o vídeo que eu citei anteriormente. E volta aqui para você entender a big picture do que está acontecendo ali, basicamente. Então eu vou presumir que você já tenha visto esse vídeo, voltou aqui e tal. 2 minutos e 50 mais ou menos de gravação, vou seguir aqui. Então, assim, conforme eu expliquei lá, essa lei basicamente ela instaurou o bigodismo sanitário no Brasil. Ela fala em vacinação compulsória, entre diversas outras coisas, mais detalhes veja o vídeo. Ou seja, não adianta você protestar contra passaporte sanitário no Brasil se você não simplesmente revogar essa lei, essa e a 14019, que é a lei da focinheira, que é a lei que você tem que colocar uma focinheira na sua cara e andar e aparecer um gado. Igualzinho, na verdade, porque você é vacinado, fica preso no curral e com focinheira na cara, igual gado. Então, qualquer discussão acerca do passaporte sanitário, ela não pode começar acerca do passaporte sanitário, ela tem que começar acerca do que embasa o passaporte sanitário. E é justamente essa falha das manifestações bolsonaristas. Porque há essa necessidade transcendental do bolsonarismo de mamar o Bolsonaro incondicionalmente. O Bolsonaro está certo, o parâmetro ético deles é o que o Bolsonaro fala está correto, o que o Bolsonaro critica está incorreto. Então há uma completa deturpação da direita brasileira, de maneira geral, o que é preocupante porque o Bolsonaro basicamente destruiu qualquer noção de ideias, valores e princípios para me mamem e me amem. É basicamente o que virou a direita brasileira, virou uma piada. E isso impacta nas outras duas pautas, que são as duas pautas que são puxadas pelo Bolsonaro. Vamos começar pela questão do Alexandre Uglandi, que é basicamente Vossa Excrescência, ministro do Superior Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, na verdade. Bom, se você já viu alguns vídeos meus anteriores que eu falei sobre isso, basicamente não tem nada de novo aqui no que eu vou falar, que é basicamente o vagabundo togado, também conhecido como ministro do Supremo, ele é protegido pelo vagabundo do Senado. Para que o vagabundo togado seja julgado, é preciso que seja aberto um processo de impeachment pelo vagabundo do Senado. Porém, quem tem a prerrogativa de julgar crimes, julgar processos, eventuais crimes, do vagabundo do Senado é o vagabundo togado. Ou seja, há um incentivo duplo
para que o vagabundo togado não enche o saco do vagabundo do Senado e o vagabundo do Senado não enche o saco do vagabundo togado. Então, basicamente, ninguém solta a mão de ninguém, só quem toma no cu é você. Como que você soluciona esse problema, aparentemente insolúvel? E sim, pela democracia ele é um problema insolúvel. Ah, vamos dissolver o STF? Sim, vamos dissolver o STF. A solução passa pela dissolução do STF, só que ela começa pela dissolução do STF. Primeiro, a prisão do Alexandre Uglandi seria necessária pelos crimes que ele cometeu, basicamente por sequestro, tortura, cárcere privado, roubo, entre outros crimes que ele já cometeu, então ele deveria estar na cadeia. Crimes não diretamente que ele cometeu, né, mas que ele mandou os cupincha dele fazer, então inclusive quem executou o crime deveria ser preso. E uma vez dissolvido o STF, o que deveria ser feito? Basicamente a privatização da justiça. Deveria ser tirado a noção da ideia de que Estado deveria fornecer justiça e a justiça deveria ser fornecida por entidades privadas. Ou seja, na prática você, em vez de contratar um governo ao qual você é roubado para pagar, você contrata uma empresa para defender os seus interesses, basicamente. E aí você paga ela em vez de você pagar uma máfia que só te interessa em te roubar. A consequência disso seria basicamente uma sociedade de leis privadas, o que é a sociedade libertária, que é o que eu defendo. E essa é a solução. Não há solução dentro do estatismo para o problema que o estatismo cria. Porque se você tem um problema causado pelo estatismo, a solução não é mais estatismo, a solução é zero estatismo, que seria basicamente a ideia que eu acabei de deixar. Então, esse já é um dos problemas das pautas do movimento que vai ter no dia 7, que provavelmente vai ser grande, mas vai ser basicamente uma grande cerimônia de mamação ao Bolsonaro. Agora, o primeiro ponto que eu elenquei é a questão do voto impresso. Vamos analisar essa questão assim. O que os bolsonaristas querem? Que basicamente haja uma forma de auditoria do voto que eles fizeram. Só que a ideia da democracia é uma ideia idiota, uma ideia burra, uma ideia retardada que ela deveria ser abolida da sociedade. Por exemplo, essa camisa aqui que eu estou usando, eu comprei ela em algum momento da minha vida, e não lembro quando, mas enfim, imagina, vamos colocar assim, se você fosse comprar uma camisa e você tivesse que aplicar um princípio democrático para comprar a camisa. Você teria que reunir todos os funcionários, todos os gerentes, caixa, todo mundo que tem naquela loja, naquele estante específico que você está comprando a camisa. E aí você teria que convocar todo mundo, trazer uma urna, assim, fazer uma votação para decidir se você vai comprar aquela camisa ou não. Ou se você vai comprar aquela camisa, mas de outra cor, por exemplo, ao invés de comprar uma camisa branca, comprar uma camisa preta, uma camisa amarela, por exemplo. Então, se a democracia, como princípio, uma super democracia, vamos colocar assim, fosse aplicada com voto impresso, com voto auditável, chame do que quiser, fosse aplicada, a sociedade colapsaria. O que faz te pensar que um modelo de governo que não funciona para uma simples compra de uma camisa, uma coisa que todo mundo já fez pelo menos alguma vez na vida, vai funcionar para poder gerir 200 milhões de pessoas? Não vai. Essa é a resposta dessa pergunta. Então a solução também não está na democracia, a solução está na abolição da democracia. E aí é que é a parte que me deixa um pouco triste em relação meio que um pouco dessa previsão assim que eu tô fazendo, que provavelmente vai ser o que vai acontecer. Na terça-feira talvez eu faça um vídeo dizendo, olha só, tá vendo? Segunda-feira eu já tava avisando. Previ o futuro, mãe doida. Pega essa. Tô prevendo ação humana, Mises refutado. Então assim, mas o que me deixa mais preocupado, voltando a falar sério aqui, é a questão da perversão das ideias. Porque não há, dentro da bolha bolsonarista, uma defesa de princípios. Só há uma defesa ao Bolsonaro. O que o Bolsonaro fala está certo, o que o Bolsonaro reclama está errado. Então, esse é um dos problemas de você ter a questão do discurso político, basicamente. Você tem tudo sendo politizado, e aí, se tudo é politizado, tudo está no controle do Estado, porque o Estado é quem controla a política. E se o Estado que controla a política controla toda a sociedade através do discurso político, na prática, o Estado controla a sociedade inteira. Que é o que a gente tem visto ultimamente com a ditadura covidiana que a gente tem vivido desde mais ou menos janeiro de 2020 aí. Então, basicamente, as duas questões que os bolsonaristas querem, principalmente, as duas primeiras, né, que eu elenquei, que é a questão do voto impresso e a questão da prisão ou renúncia, sei lá o que eles querem, do Alexandre Uglandi, elas basicamente são pautas políticas direcionadas por um político. Por quê? Porque o Bolsonaro ele quer fazer um foco fora, assim, basicamente tirar o foco de cima dele. Por quê? Porque se as pessoas começarem a parar para pensar sobre por que há uma ideia de passaporte sanitário e quem que assinou uma lei que dá interpretação para que isso possa acontecer,
o nome no final dessa lei não é de João Agripino Doria, de, sei lá, Fernando Haddad, Luiz Inácio Lula da Silva. O nome é Jair Messias Bolsonaro. Então ele precisa desviar o foco disso, ele precisa desviar o foco da cagada que ele tá fazendo. E nesse ponto ele foi muito bem em termos de estratégia política, porque não se discute a revogação dessa lei 13979 e da 14019 e nem se discute a culpabilidade do presidente acerca dos crimes que foi assinado essas duas leis. Então, o 7 de setembro é um manifesto que supostamente a gente deveria celebrar a independência e a secessão do Brasil, que é o que aconteceu em 1822, basicamente, que o Brasil olhou para Portugal e falou: foda-se, tô me separando. E hoje em dia a gente tem, muito provavelmente, fazendo uma boa previsão aqui, com bastante razoabilidade de acertar, de que a gente vai ter um culto ao estatismo numa data em que deveria ser pra gente se lembrar de que indivíduos são livres, eles têm o direito de constituir o próprio governo que quiserem, a própria governança que quiserem. Se você quer ter uma governança sob uma égide de um Estado, cara, eu não me oponho a você. Eu não quero que você venha pro meu lado, um lado de sociedade de leis privadas, um lado libertário. A única coisa que eu peço é uma coisa muito básica, que é não me atrapalha. Se eu quero fundar um governo anárquico, um governo anarcocapitalista, deixa eu fundar. Eu não vou obrigar você a participar do meu governo, você não me obriga a participar do meu. Será que é muito difícil seguir esse princípio básico que, basicamente, o pessoal envolvido em 1822 fez, que era basicamente fundar o próprio governo? E aí, em 7 de setembro de 2021, a véspera do bicentenário da independência do Brasil, vai haver um culto ao estatismo. Infelizmente, o espírito até libertário que havia na época ali de secessão, de separação, de vamos fundar um outro governo, já não existe mais na direita brasileira, de maneira geral. Então, esse vídeo é realmente num tom bastante pessimista. Vamos ver se eu estiver errado. Espero. Ainda tenho uma esperança que eu esteja errado, mas acho que dificilmente vai ser, pelo que eu fiquei pesquisando ali, meio que tipo um pouco infiltrado ali nos grupos, observando as conversas. Então, é isso, basicamente. Por esse vídeo é isso. Novamente, curta, comenta, compartilha, deixa o like, checa o sininho aí, porque senão tu não recebe os vídeos. Checa os links na descrição, segue o canal nas outras mídias. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.